Fala galera, tudo bem? Nessa aula eu quero ensinar para vocês como criar post para Instagram no Photoshop, beleza? E o tema do post vai ser cartão interativo 3.0, tá? Então vai ser um banner em formato feed, tá? Para Instagram ou Facebook, para você vender esse serviço, beleza? Então vamos lá, vamos do zero aqui, estou com o meu Photoshop aberto, eu vou clicar em criar. E aí vamos colocar as medidas 1080 por 1080 pixels, 72 dpi de resolução, já que vai ser uma peça para redes sociais, ou seja, para a tela, e modo de cores RGB, beleza? Se fosse uma peça impressa, nós teríamos que trabalhar com as cores em CMYK e a resolução em 300 dpi. Então vamos clicar em criar aqui. Nós temos a nossa tela em branco e vamos começar a produção do nosso post para Instagram no Photoshop, tá bom? Eu tenho na minha pastinha aqui um smartphone que eu fiz o download na internet e coloquei aqui, ó, uma arte de cartão interativo, tá? Não se preocupe que eu vou ensinar para vocês como que a gente coloca, tá? Dentro do mockup aqui do smartphone essa arte, beleza? Vamos capturar uma outra arte aqui, ó. Então, dentro da plataforma, eu vou pegar aqui esse Super Ofertas, que é o último cartão, né, que eu estou fazendo alguns testes. Este selo aqui, ele foi animado dentro do PowerPoint, feito dentro do PowerPoint, tá, em 3D, apesar que o resultado fica tão legal que fica semelhante a um projeto feito no Cinema 4D, né, fica bem legal. Vou deixar para vocês também na descrição desse vídeo o link do pacote de selos em 3D, tá? Totalmente editável no PowerPoint. Sim, dá para trabalhar em 3D muito bem no PowerPoint. Então, eu quero mostrar para vocês esse aplicativo aqui, ó, que ele chama Lightshot, e ele me ajuda muito em questão de produtividade, tá? Por quê? Porque quando eu aciono o print screen aqui no meu teclado, esse aplicativo ele vai permitir que eu selecione uma área específica, tá vendo? Então assim, eu ganho bastante tempo. E aqui é só eu clicar em copiar e dar um Ctrl V aqui dentro. Deixa eu fechar aqui para não pesar o nosso vídeo. Eu dou um Ctrl V aqui dentro e eu já tenho o print da tela, né? Da área selecionada aqui dentro da imagem, tá? Então aqui nós temos 3 camadas aqui no meu canto direito. Nós temos aqui o background, né? Deixa eu colocar aqui, eu dou 2 cliques e coloco BG de background, smartphone, e aqui eu coloco, deixa eu dar 2 cliques aqui, tem que dar 2 cliques em cima do título da camada, tá? E aí eu vou colocar Super Ofertas, beleza? Então eu tenho aqui, ó, a tela Super Ofertas, o smartphone e o meu background, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer agora, eu vou ocultar aqui a tela Super Ofertas e vou dar um zoom. Com a ferramenta caneta, eu vou selecionar essa parte da tela para que eu possa colocar essa tela Super Ofertas como se ele estivesse dentro do meu smartphone, beleza? Então eu vou fazer a seleção aqui. Para me movimentar com o zoom, eu pressiono a barra espaço e aí o cursor vai se tornar essa mãozinha que eu posso navegar com facilidade na tela, tá? E agora aqui com a caneta selecionada, eu vou clicando e arrastando, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z. Errou, dá um Ctrl Z. Eu já vou colocar aqui de uma vez para ficar bem retinho, tá? Nessa área aqui, ó, que eu tenho um canto arredondado, eu vou clicar aqui no meio do canto, clicar e arrastar, e aí eu dou o segundo clique aqui, tá? Para dominar essa linha aqui da ferramenta caneta, eu pressiono o Alt, e aí eu consigo dominar essa parte, tá? Deixa eu clicar aqui, e aí eu clique e arrasto fazendo o canto arredondado. Eu tô pegando um pouco a parte cinza, mas não tem problema. O problema é pegar a parte branca, porque aí fica parecendo que o recorte fica mal feito, tá? Eu prefiro pegar um pouco da parte cinza aqui, vocês vão perceber que vai ficar perfeito essa área que eu tô fazendo. Então, com bastante paciência, né? Clicando e arrastando, ó, para ficar perfeito.
essa parte não ficou tão legal, quando eu erro eu dou Ctrl Z, se eu quiser voltar mais de uma vez eu dou Ctrl Alt Z, beleza? Então aqui, ó, pressiono o Alt para fazer o domínio aqui dessa parte da caneta, né? E aí eu venho aqui para baixo, estou pressionando aqui o espaço para me movimentar aqui, clico aqui, clico e arrasto nessa parte, né? Que é a mais delicada, aqui ó, com Alt eu vou corrigir aqui, ó, essa linha, venho até aqui e aqui eu fecho, ó, assim, pronto, beleza, perfeito. E agora eu vou colocar um preenchimento aqui, ó, vou colocar um preenchimento branco só pra gente ver como ficou. Vocês perceberam que ficou muito bom isso daqui, tá? E ainda, se eu precisasse, eu poderia vir aqui, ó, nessa ferramenta aqui, seleção direta, e clicando eu ainda conseguiria, ó, opa, peraí, eu fiz alguma coisa de errado, aqui, seleção direta, eu ainda conseguiria, pessoal, modificar os pontos aqui, ó, tá vendo? Eu dou o zoom, ainda conseguiria melhorar ainda mais esse recorte que nós fizemos, ó. Ó, não vou ficar mexendo muito não, porque já tá beleza, já tá ok. E agora eu vou voltar a exibir a tela super ofertas, tá? Ela tá nessa parte de baixo, eu vou arrastar para cima. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o direito do mouse e converter em objeto inteligente. Por quê? Porque eu não quero que essa tela, se eu precisar diminuir, aumentar ela, eu não quero que ela perca a sua resolução, não quero que ela perca pixel, tá? Então eu converto em objeto inteligente porque assim, ó, o PowerPoint ele vai preservar os pixels da imagem, tá? Deixa eu dar um Ctrl J para mim duplicar. Eu vou explicar para vocês, ó. Eu vou diminuir, vou precisar diminuir, né? E aí, se não fosse um objeto inteligente, quando eu diminuo a imagem normal, sem ser objeto inteligente, e depois eu decido que eu preciso aumentar de novo, olha o que acontece, olha como que perde a resolução, tá vendo? Só que se eu converto em objeto inteligente, eu posso diminuir, ó, e depois eu posso aumentar, que não faz diferença nenhuma na resolução, porque o Photoshop, ele preservou os pixels da imagem, então é para isso que serve o objeto inteligente, beleza? E você só deve trabalhar dessa forma dentro do PowerPoint, se você não quiser ter perdas de resolução na imagem. Então, printou a imagem, clicou e arrastou a imagem para dentro do seu documento, converta em objeto inteligente para você trabalhar com tranquilidade, sem perder resolução. Beleza? Então, vamos dar um Ctrl T aqui. E nas arestas aqui, ó, com o Ctrl pressionado, eu vou clicar e arrastar para me poder redimensionar em perspectiva, para me poder acrescentar perspectiva à imagem. E eu vou acompanhar aqui a perspectiva desse smartphone, cobrindo toda a área branca, olha lá. Então, eu vou cobrir a área branca, tá? Preciso ter essa preocupação, ó. Cobrindo a área branca aqui, ó. Beleza? Já cobri toda a área branca. E agora, eu tenho a minha forma branca aqui, ó, selecionada. Deixa eu clicar e arrastar para cima para vocês verem, tá vendo? Então, essa forma aqui, ó, eu quero criar uma máscara para essa tela super ofertas. Então, com o Ctrl pressionado, eu vou clicar em cima do quadradinho da forma. O que o Photoshop vai fazer? Ele vai me criar essa seleção aqui. E agora eu seleciono a camada super ofertas e clico na máscara, nesse botão de máscara, pronto. Agora eu posso até ocultar aqui a forma, ó. E agora nós temos um mockup aí perfeito, que parece que a tela super ofertas, o print, ele tá dentro do smartphone, beleza? Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos agora selecionar com essa tela super oferta selecionada, nós vamos aqui no mouse, nas setinhas e vamos colocar um pouco para cima, como se essa tela estivesse saindo do smartphone, beleza? Ok, e agora para aumentar a sensação de realidade que a tela está de fato saindo, nós precisamos acrescentar uma sombra. Como que a gente faz isso? Com a tela super oferta selecionada, eu dou 2 cliques e aí eu venho em sombra projetada. Deixa eu arrastar para cá
e eu seleciono aqui a opção de sombra projetada, eu tenho aqui as configurações da sombra, tá? E eu posso trabalhar com essas configurações. Como que eu vou trabalhar com essas configurações, tá? Aqui eu tenho o ângulo da sombra, ó, vou mostrando para vocês aqui o ângulo. E eu quero que essa sombra ela fique só em cima aqui do smartphone. Então, eu vou trabalhar o ângulo, né, arrastando essa sombra para trás e vou aumentar a distância dela do objeto, da tela. E vou dar um OK, ficou bem legal, né? Agora, essa sombra, ela ultrapassou aqui, ó, e pegou no fundo aqui, pegou aqui e pegou aqui. Então, para aumentar a sensação de que essa sombra é real, que ela está em cima do smartphone, eu preciso apagar essas partes da sombra. Porém, essa sombra, ela é um efeito aqui, ó, vocês podem perceber, eu posso até ocultar o efeito para me ver. Ela é um efeito que está agrupado à camada super ofertas. O que eu preciso fazer é que esse efeito de sombra, ele fique independente para que eu possa apagar essas partes aqui, ó, da sombra que eu não quero na minha imagem, beleza? Então, em cima do efeito de sombra da camada, eu clico com o direito do mouse e venho aqui em criar camada. Ok. Quando eu clico em criar camada, o Photoshop ele pega a camada de efeito que está agrupada à tela super ofertas e cria uma camada independente só com a sombra. Olha que legal. Eu posso até colocar um nome aqui, ó, de sombra. E agora sim eu posso adicionar uma máscara a essa camada e aqui, ó, com um pincel preto eu vou apagar essas partes aqui que eu não quero que seja exibida, ó. Aqui também, ó. Vamos apagar toda essa parte aqui, ó, que tá passando um pouquinho da parte branca aqui, ó. Vamos apagar aqui. Pronto. Agora a sombra ficou perfeita porque ela ficou só em cima do smartphone. Eu ainda posso adicionar um efeito aqui de multiplicação. Já estava, né, no efeito de multiplicação, tá? Normalmente fica em normal aqui, ó. Se você coloca esse efeito de multiplicação ou multiplier, parece que essa sombra ela vai aderir melhor à superfície do smartphone, dando uma sensação maior de realidade à nossa sombra, tá? Então ficou desse jeito. O que nós vamos fazer agora é criar uma sombra nessa parte de baixo do smartphone, tá? Vamos pegar aqui a seleção em círculo e fazer mais ou menos aqui, ó, a largura do smartphone, tá? E vamos criar uma outra camada clicando nesse botão no canto inferior direito, tá? Botão de criar uma nova camada. E agora eu vou colocar aqui, ó, preto e branco como cores de plano de fundo e primeiro plano e vou pegar a ferramenta de degradê. Clicando e arrastando, ó. Vamos fazer o contrário, porque eu quero a parte preta aqui debaixo do smartphone, tá? Então, a parte preta tá aqui debaixo do smartphone e a parte branca tá aqui, como se a sombra fosse clareando, ok? Porém, essa sombra ela ficou muito dura, vocês perceberam uma dureza, né? Uma sombra ela precisa ter esse efeito de desfoque para parecer de fato uma sombra. É isso que nós vamos fazer agora. Então, você vem aqui em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. E aqui nós podemos aumentar ou diminuir o desfoque, tá vendo? Então, nós vamos colocar aqui, ó, mais ou menos em 8.2, que tá ok. E agora nós temos esse efeito de sombra aqui debaixo do smartphone, tá? Vamos trabalhar agora o background, né? Nós vamos trabalhar aqui com o background. Vamos colocar uma cor aqui laranja, a cor laranja, e essa cor aqui, ó, que é um bordô, um vinho. E também vamos trabalhar. Primeiro vamos colocar só a cor laranja de plano de fundo, tá? No background aqui, ó. Você com Ctrl Backspace no teclado, ou você pode vir em editar, preencher, cor de plano de fundo, ok, tá? E agora percebe que a sombra, olha lá, a sombra ela ficou bem estranha, né? Vamos selecionar ela e colocar um efeito aqui de multiplier, de multiplicação. E aí parece que ela foi aderida, né, ao fundo laranja. Agora eu vou criar uma outra camada aqui em cima do background e agora sim eu vou pegar a ferramenta de degradê, clicar e arrastar. E aqui a ferramenta de degradê eu controlo, ó. Se eu clico e arrasto de cima para baixo, ó, e de baixo para cima, eu controlo onde eu quero a cor mais clara
e a cor mais escura. Eu vou adicionar um efeito aqui, ó, de subexposição linear, tá? E ainda vou adicionar uma camada aqui de equilíbrio de cores, tá? E aqui eu tenho essa camada de equilíbrio de cores que eu posso trabalhar alguns valores aqui, ó. Se você quiser copiar, os valores é menos 31, mais 52, tá? Você pode ir arrastando, pessoal, aí sem compromisso para você ver o que fica legal. Eu vou colocar esses valores aqui, eu tenho esse tom de laranja e amarelo, tá? Eu vou selecionar também aqui o smartphone, dar 2 cliques e colocar um efeito que eu acho interessante, que é de brilho externo, olha lá. Aqui em brilho externo, a configuração vai ficar o seguinte, mistura sólida, tá? Na cor branca e com opacidade 33. Nós temos assim uma luz aqui debaixo do smartphone destacando essa imagem, tá? E agora nós vamos trabalhar. Nós já trabalhamos o fundo, trabalhamos a imagem, nós vamos trabalhar agora os textos, tá? O texto ele vai ficar o seguinte, eu pego a ferramenta de texto, eu clico aqui e vou digitar cartão, vou dar um enter, interativo, tá? Eu vou selecionar e vou usar a fonte aqui, Antártida. Vou usar a fonte Antártida, beleza? Cartão interativo, vamos deixar essa fonte vinho mesmo. Eu cliquei com Ctrl T e vim aqui, ó, e aumentei um pouco. Poderia ter aumentado também aqui, ó, nessa guia caractere, se ela não estiver sendo exibida, você vem aqui em janela e vem em caractere, beleza? E aí você aumenta a fonte aqui. Aqui nós temos o espaçamento entre linhas, ó, que ele pode ser aumentado e ele pode ser diminuído aproximando as letras, tá bom? Vamos aproximar um pouquinho mais, vamos colocar 72, não, vamos colocar 70, não, um pouco menos, né? 65 ficou legal. Agora eu vou dar um Ctrl J, com a camada de texto selecionada, eu vou dar um Ctrl J, porque eu acabei de duplicar ela. Vou dar um Ctrl T, arrastar para baixo, tá? Dando 2 cliques nessa camada de texto, eu coloco o 3.0. E aí aqui, ó, eu vou dar um Ctrl T e aumentar um pouco. E eu quero aproximar um pouco o 3.0 aqui, ó. Como que eu vou fazer? Vou colocar menos 50 nessa propriedade aqui, que é a distância entre os caracteres, beleza? E aí o 3 e o 0 se aproximou. Deixa eu experimentar isso aqui, ó. Tudo em caixa alta, acho que ficou melhor, né? Tudo em caixa alta, 3.0, achei que ficou mais agradável. Então vai ficar assim, o título vai ficar em caixa alta. E aqui nós vamos criar uma caixa de texto com o seguinte texto: para empresas que desejam. E aí, pessoal, tá saindo tudo em caixa alta, tá? Vamos tirar, eu não quero mais em caixa alta. Vamos deixar com esse efeito aqui. E essa fonte, eu vou trocar essa fonte aqui do texto. Vamos usar a Avenir. Vamos usar a Avenir? Vamos, Avenir Light, tá? Então, vou colocar o texto. Para empresas que desejam aumentar as vendas e impactar os seus clientes. Ponto final. Esse é o texto. Eu vou selecionar e agora eu vou formatar esse texto, tá? Vou diminuir um pouco aqui. Vou fechar essa caixa um pouquinho para descer os caracteres. Tá? Eu vou dar um Ctrl T, diminuir um pouco mais esse texto. Para quê? Pra gente ter uma margem aqui, ó, definida, né? Pra gente ter mais margem aqui, não parecer que os elementos não estão cabendo aqui, né? Dentro da nossa arte. E agora, pessoal, o que nós vamos criar? Nós vamos criar o que eu chamo de grafismos, que é para deixar a nossa arte mais rica e interessante, tá? Vamos utilizar só recursos nativos do Photoshop, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui, ó, essa ferramenta, deixa eu achar ela aqui, ó, a ferramenta ferramenta elipse, tá? E vou criar uma elipse aqui, tá? Vou colocar o preenchimento nela de branco, beleza? Ela tá aqui, ela tá selecionada. Vou dar um Ctrl J,
quer dizer, acabei de duplicar. Vocês podem ver aqui, ó, dupliquei, elipse 1, cópia. E agora, com o Shift pressionado, eu vou apertar aqui a setinha no teclado para a direita, 1 vez, 2 vezes e 3 vezes, beleza? E eu vou continuar fazendo isso, Ctrl J, Shift, 1, 2, 3, 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 beleza? Elas têm exatamente o mesmo espaçamento. Agora eu vou selecionar tudo com Ctrl Shift, selecionei tudo, ó. Seleciono a primeira, pressiono o Shift, seleciono a última, pronto, selecionei todas. Vou dar um Ctrl E, e agora eu acabei de agrupar tudo, vou dar um Ctrl J. Com o Shift pressionado, vou dar 1, 2 para baixo. Opa, deu errado, peraí. Selecionar, vou dar um Ctrl J. 1, 2 para baixo, 2, 3, tá? Ctrl J, 1, 2, 3 para baixo, Ctrl J, 1, 2, 3 para baixo, Ctrl J, 2, 3 para baixo, Ctrl J, 1, 2, 3 para baixo, Ctrl J, 1, 2, 3 para baixo, 1, 2, 3. E aí, pessoal, você vai vendo aí o que fica melhor no seu layout. Pronto, achei que ficou legal assim. Esse tamanho tá legal. Vamos dar um Ctrl T para diminuir aqui. Vamos posicionar mais ou menos aqui, ó. Ó. E aí nós vamos trabalhar com esse elemento bem suave, tá? Vamos colocar uma opacidade nele só de 20%. Vamos colocar para trás aqui, ó, do texto, clicando e arrastando para baixo, atrás do texto. Deixa eu colocar essa cor nele aqui, ó, esse bordô nele. Isso, beleza, esse bordô nele, tá beleza. Vou dar um Ctrl J, um Ctrl T e rotacionar esse elemento, aumentar ele um pouco, tá? E colocar ele aqui na parte de baixo. Porque é interessante quando você criar um elemento, você repetir ele no seu layout, tá? Para criar um visual mais harmônico, tá? Vou criar também aqui, ó, um retângulo com cantos arredondados. E aí é importante, pessoal, quando você for criar uma nova forma, ou você clica em cima de uma camada de texto, ou você cria uma nova camada aqui, ó, para que os elementos não fiquem agrupados. Por exemplo, se tiver aqui, ó, essa camada selecionada que é da elipse aqui, eu criar, ó, um outro elemento, quando eu der um Ctrl T, ó, até que ele ficou independente, beleza. Então, vamos lá, vamos criar de novo aqui, ó, esse elemento aqui, ó. Pronto, criei esse elemento, vamos botar branco, isso, vamos botar branco, tá? Só para marcar aqui o início de texto, esses grafismos aqui, ó. Esse grafismo, ele é bem interessante. Esses grafismos, eles vão, né, deixando a nossa peça mais impactante visualmente. Agora eu vou pegar a ferramenta caneta aqui e vou criar uma onda aqui, ó. Essa onda eu vou tirar o preenchimento dela e vou deixar só o traçado bem fininho aqui, ó. Vamos deixar com 6, tá? Então, aqui eu tenho essa linha, vou dar um Ctrl J e arrastar para baixo, ó, Ctrl J e arrastar para baixo, para mim duplicando ela, Ctrl J e arrasta para baixo, Ctrl J e arrasta para baixo, Ctrl J e arrasta para baixo. Tá, já vou selecionar tudo, já vou agrupar tudo. Opa! Que acontece nessa situação? Que nós temos que fazer? Já que nós criamos um elemento aqui que ele não tem preenchimento, criamos só a linha, quando a gente dá um Ctrl E para agrupar tudo, o Photoshop vai querer fechar essa forma. Como que eu faço diferente para que ele não faça isso? Eu clico aqui com o direito do mouse e venho converter em objeto inteligente. Pronto, ele vai me criar esse objeto inteligente. Agora eu posso dar um Ctrl J, né, para duplicar ele e aumentar isso daqui, tá? E aí eu vou dar um Ctrl E de novo e agora eu tenho esse elemento aqui. Eu vou vir aqui em filtro e em distorção e em coordenadas polares. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem o que aconteceu. Ele vai fechar esse círculo, olha só. E agora, antes de fazer isso, pessoal, vamos converter aqui em objeto inteligente, para a gente não perder resolução, lembrou? E agora aqui eu venho em filtro, distorção, coordenadas polares, tá? Ele fechou o círculo, tá vendo? Em círculo, né? Fechou as linhas em círculos e agora sim eu posso aumentar. Vamos aumentar aqui, ó. Opa,
Antes de fazer isso, nós vamos converter em objeto inteligente de novo, para que o círculo não seja distorcido. Agora sim, eu dou um Ctrl T e posso aumentar aqui para utilizar essa forma do jeito que eu quiser. Vamos arrastar para baixo para que fique debaixo do smartphone e aqui vamos experimentar alguns efeitos, ó. Opa, vamos experimentar alguns efeitos. Vamos colocar o de multiplicação, não. Aqui, ó, esse efeito de luz indireta ficou legal, porém, deixa eu diminuir aqui, ó, em 50% a opacidade, tá? Vamos adicionar mais um outro elemento aqui, ó, mais um outro grafismo. Vamos fazer uma linha aqui, ó. Uma linha aqui, branca também, agora um pouco mais grossa. Cruzando o nosso layout, vamos atravessando o nosso layout. E agora, com ela selecionada, eu venho aqui em filtro, distorção e vou acrescentar o efeito de zigue-zague, beleza? Ele está me dizendo que eu preciso converter em objeto inteligente, eu aceito, dou um OK, e aí ele criou essa leve distorção. Eu vou dar um Ctrl J nessa linha e vou adicionar mais um outro efeito, que é o efeito de ondulação, tá? E o efeito de ondulação, aqui eu posso aumentar a intensidade, ó. Vou aumentar a intensidade aqui, dou um OK, pronto, ele criou esse efeito aqui, bem interessante, né? Que parece tipo uma água, dá um efeito de tecnologia, de movimento. E assim a gente finaliza a nossa arte. Espero que você tenha gostado, né? Eu acho que ficou uma aula bem gigante, mas eu quis explicar detalhadamente. Você pode utilizar o conhecimento que eu acabei de compartilhar para criar artes aí em outros segmentos, tá? Então, se você gostou, dá um like, se inscreva no canal, tá? Porque a maioria de vocês ainda não é inscrito no canal. Então, se você gosta do meu conteúdo, me dá uma força, se inscreva no canal, dá o seu like. E eu quero mostrar para vocês agora, pessoal, quero mostrar para vocês uma plataforma muito legal, onde tem PSDs de super qualidade, tá? Vocês podem encontrar todas as minhas artes lá, que é a plataforma Designe, tá? Não sei se eu pronunciei certo, mas eu vou acessar ela para vocês agora. Então, pessoal, eu tô aqui na Designe, é isso mesmo, tá? Essa plataforma é muito legal, tem vários PSDs de qualidade, né? E eu vou entrar aqui, ó, dentro do perfil da Conecta. A gente tem mais de 455 PSDs de cartão interativo e de PSD para rede social, tá? Feed e Stories também. Então, essa plataforma, o plano básico, se assina por R$ 39,90 e tem downloads ilimitados, tá? Olha os selinhos da Conecta aqui, de um dos melhores colaboradores. Ultrapassamos mais de 1.000 downloads, ultrapassamos mais de 100 arquivos aprovados. Então, para você que precisa de produtividade no dia a dia, precisa de inspiração, eu recomendo a plataforma Designe, eu utilizo ela, tá? Então, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você fazer o seu cadastro e fazer downloads ilimitados aí de PSD de qualidade, beleza? Então, espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Dá uma olhadinha nos links na descrição do vídeo, que tem bastante link importante, tá? Vou deixar o link do aplicativo Lightshot aí para vocês. Vou deixar o link da plataforma Designe para você fazer o seu cadastro e fazer os downloads aí dos PSDs da Conecta, tá? E de outros designers também, tá, pessoal? É tipo um free pick brasileiro aí de material de qualidade, tá bom? Então, valeu!